Gênesis 17, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio.
Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado, na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te adoramos publicamente, reunidos em teu nome, abrimos tua santa palavra e nesse momento pedimos tua bênção para a pregação, a exposição do texto. Ilumina a nossa mente, fala aos corações, que o Senhor cumpra o teu propósito, pelo meio do qual o Senhor enviou esse texto, a tua palavra que será pregada a nós hoje, e santifica o teu povo, ó Deus, opera a tua obra em nossos corações. Também tira toda dúvida sobre as doutrinas que veremos nesse texto, que o Senhor mesmo esclareça aqueles que têm dúvidas sobre aquilo que o Senhor já nos deixou revelado em tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, há uma unidade extraordinária na palavra de Deus entre as alianças, o Antigo e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança, e nós precisamos, ao ir às Escrituras, ter em mente essa unidade, que é algo maravilhoso, é algo extraordinário. De modo que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, de todas as promessas do Antigo, e nós estamos acompanhando no livro de Gênesis as alianças, o pacto de Deus, a aliança da graça revelada a princípio a Adão, também através de Noé, agora através de Abraão. E quando chegamos ao Novo Testamento, podemos perceber ali no Novo Testamento, na leitura do Novo Testamento, depois daquele período de silêncio profético, período intertestamentário entre o Antigo e o Novo, logo no início, ali quando Jesus vem, e também João Batista, que é o precursor do Messias, podemos perceber que o entendimento de João Batista, do seu pai e de todos aqueles crentes, é que, de fato, o que está acontecendo no Evangelho é o cumprimento das promessas de Deus para Abraão. Tudo aquilo que estamos acompanhando no livro de Gênesis, então, todo este pacto é desenvolvido e plenamente cumprido no Novo Testamento. Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito, no famoso cântico de Zacarias, nas palavras registradas por Lucas, o evangelista, Zacarias, ele então recebe a revelação sobre a vinda que o Senhor lhe daria um filho, e etc. E então Zacarias louva a Deus, ele adora a Deus pela salvação, e ele diz, suscitada essa salvação na casa de Davi. E quando, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 72, Zacarias fala dessa misericórdia que está se cumprindo no Novo Testamento, ele diz, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Então Zacarias cita a aliança. E ele diz mais, algo que nos interessa, ele diz, e do juramento que fez a Abraão. Então, quando entramos no Novo Testamento, é visto ali que tudo o que está acontecendo é o cumprimento das promessas feitas aos pais, a Abraão, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre da mão de inimigos, adorássemos sem temor. Então, tudo o que vivemos hoje na nova aliança, tudo o que vivemos hoje como igreja, é o pleno cumprimento de toda a Escritura, do Antigo e também, claro, do Novo Testamento. Irmãos, então precisamos observar essa conexão e ter em mente, quando abrimos o Antigo Testamento, que a nova aliança é o cumprimento da antiga aliança. Agora, qual a diferença, então? Porque percebemos que há uma diferença. A diferença está na administração do pacto.
A diferença, então, está nos modos que Deus quis aplicar esta aliança, ou seja, os ritos, os sacramentos estabelecidos pelo Senhor. Nossa confissão de fé explica esta diferença entre as alianças e os ritos, os sacramentos, de um modo muito interessante, deixando claro a unidade entre os pactos. A confissão de fé, no capítulo 27, ela nos diz: os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas espirituais por eles significadas e representadas, eram em substância os mesmos do Novo Testamento. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às coisas significadas, eram os mesmos do Novo Testamento. Apenas que, e a confissão de fé também diz isso, que sob a lei, a administração do pacto era por meio de promessas, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e outros tipos que apontavam para Cristo. Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, estas coisas, esses ritos, pregavam a Cristo que viria. O pacto era administrado assim: Deus, por meio de Deus, o Espírito Santo, Deus o Pai, Deus o Filho, aplicavam então aos crentes do Antigo Testamento o arrependimento, a fé e todas as graças, por meio então destes ritos que o Senhor deu no Antigo Testamento. Sob o Evangelho, agora, o Senhor usa a pregação e os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Então, o pacto é manifestado agora no Novo Testamento, nesta dispensação, por meio destes meios de graça estabelecidos por Deus. Mas a confissão de fé, ela encerra todo este assunto numa sentença muito clara: não há dois pactos. Não há dois pactos da graça diferentes. Não é um pacto da graça no Antigo e outro no Novo, não. Não há dois pactos diferentes em substância, mas um e o mesmo, sob várias dispensações. É o mesmo pacto, a dispensação, a administração, então, que é diferente. Então, há uma continuidade entre os ritos do Antigo Testamento e os ritos do Novo. Circuncisão e batismo, Páscoa e ceia do Senhor. E no caso, em nosso texto, em que o Senhor estabelece a circuncisão, precisamos ter isso claramente em vista, que, de fato, então, a circuncisão é um rito, é um sinal da aliança que marca a entrada deste povo, um sinal externo que marca a entrada na aliança, para os filhos da aliança também, ali no Antigo Testamento, e isso no Novo Testamento é administrado pelo batismo. Então, é o mesmo pacto, a administração é diferente. Já vimos também que esse pacto, ele é um pacto de graça, ou da graça, ele não é um pacto através de obras humanas, ou através de um prêmio às obras humanas, é um pacto da graça, e observamos isso anteriormente nas exposições, mas surge a pergunta, à medida que vamos caminhando e entendendo pela graça de Deus esses pactos, surge a pergunta: ok, é pela graça, mas não tem nada que nós devemos fazer, ou podemos fazer, ou que Deus espera da contraparte humana? E vimos, por exemplo, naquele rito em que o Senhor passou no meio dos pedaços dos sacrifícios, e Abraão caiu em profundo sono, e o Senhor passou sozinho entre aqueles pedaços, apontando para o fato de que é graça, é o Senhor quem sustenta o pacto. Mas vem essa pergunta, irmão: será que não há nada que nós, a igreja, a contraparte humana, nós com a responsabilidade humana que o Senhor nos dá, devemos fazer, ou que o Senhor requer de nós, não para a salvação, mas como uma resposta de obediência? E aí nós vemos no nosso capítulo aqui que o Senhor, então, na progressividade desta revelação, o Senhor se revela a Abraão, renova as promessas pactuais,
Mas o Senhor diz: anda na minha presença e ser perfeito. Presta-me uma obediência, e o Senhor estabelece um rito, um sinal, algo que Abraão deveria fazer, uma ordenança da circuncisão. O Senhor dá ordens a Abraão. Como Cristo no Novo Testamento, ao enviar o Evangelho a ser pregado a toda criatura, ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo, e que a pregação deveria acontecer e os discípulos deveriam pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ser parte do pacto, ser incluído no pacto, de fato é pela fé, é graça, mas há uma resposta que não é meritória da parte nossa, da parte humana, mas há uma resposta de obediência. O Senhor chama Abraão a andar na sua presença e ser santo e a cumprir a ordenança do Senhor, as suas ordenanças. Então há muitos erros e abusos sobre essa questão das ordenanças de Deus, dos sacramentos, do lugar destas ordenanças. Há alguns que negligenciam. Inclusive Moisés, ele, depois daquele tempo em Midian, ele não circuncidou os seus filhos e quase, de fato, houve ali sangue, Deus punindo, e sua esposa rapidamente circuncida os filhos, o prepúcio ali dos filhos, e, de fato, uma tragédia é evitada. E outros atribuem aos sacramentos algo mágico e etc. Então, há muitos abusos sobre isso. Meus irmãos, então, diante disso, eu irei caminhar nesse texto a partir do seguinte tema: a aliança exige uma resposta de obediência. A aliança exige uma resposta de obediência. Em primeiro lugar, nós vamos caminhar no texto, elucidar esse texto, observar o desenvolvimento do texto dentro de alguns argumentos. Abraão, nesse momento, irmãos, ele tem 99 anos. E, de fato, Abraão irá viver até 175 anos, e aqui é um momento alto da caminhada de Abraão, é um momento decisivo. No capítulo anterior, no capítulo 16, Abraão ele tinha 86 anos. E agora ele tem 99. Ou seja, 13 anos se passaram entre o capítulo anterior e este capítulo em que nós nos encontramos. E esse capítulo é iniciado com o Senhor se revelando ao seu servo. E, de fato, o Senhor, então, renova a sua promessa, a sua aliança. E alguém pode dizer: mas o Senhor já não fez essa aliança com Abraão? O Senhor já não falou com Abraão? Já não está em pacto com Abraão? E por que esta repetição? O Senhor renova. A questão, irmãos, é que ao renovar a aliança, há um desenvolvimento desta. Então, há aspectos novos aqui no nosso capítulo. O Senhor repete aquilo que ele já havia dito, mas há também, não esqueçam, desenvolvimento. O Senhor fala, novamente, claro, de multiplicar a sua descendência, mas, especificamente aqui, nós temos o Senhor chamando Abraão a andar na sua presença e ser santo. O Senhor estabelece um rito da circuncisão, um sinal da aliança. E também aqui no nosso capítulo, algo interessante é que o Senhor, afunilando a promessa, dizendo: não será por Ismael, Abraão, será por Isaque. Então o Senhor, ele revela claramente que o descendente, o Messias, virá então da descendência de Isaque. Então isso tem que ficar claro, há um desenvolvimento. Nós já sabemos, irmãos, o pacto ele já está estabelecido. Nós já sabemos e observamos nos capítulos anteriores que Abraão foi justificado, não por obras. Abraão era de Ur dos Caldeus, um pagão de Ur dos Caldeus, foi chamado por Deus, e o Senhor lhe salvou por graça, e entrou em aliança com ele por graça. E o texto é muito claro: Abraão creu em Deus, e sua fé lhe foi imputada para a justiça. Mas agora há uma ênfase na resposta humana, na responsabilidade humana, talvez seja um termo interessante para usarmos aqui. Quando o Senhor diz sobre a santificação, Abraão é justificado, mas o Senhor então diz a Abraão:
anda na minha presença e ser perfeito. Então, o primeiro argumento que podemos observar aqui no desenvolvimento do nosso texto é que a aliança chama à obediência. A nossa relação pactual de aliança, de povo do pacto, somos salvos pela graça de Deus, mas o Senhor nos chama, então, à obediência. Então, há um lugar de equilíbrio nas Escrituras, na doutrina que temos a partir das Escrituras, na doutrina que fala de que Deus é soberano, o Deus que se revela é um Deus que elege. Há um espaço, então, de equilíbrio para a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E talvez não haja doutrina mais importante para nós, para nos dar esse equilíbrio, do que a doutrina do pacto. Deus soberanamente faz um pacto. É por graça, nada merecemos, nada a princípio temos para oferecer a este Deus santo. O Senhor então faz aliança conosco e o Senhor nos chama a andar em santidade. Então o Senhor novamente renova as promessas pactuais e chama Abraão à obediência, que inclui no nosso capítulo, como lemos aí, veremos, o rito da circuncisão deveria ser praticado. O sinal do pacto deveria ser aplicado. Então, Abraão, como chefe da sua casa, como cabeça pactual da sua casa, ele deveria ele mesmo ser circuncidado, circuncidar os seus filhos, no caso o seu filho Ismael, mas o texto é muito claro, principalmente mais para o fim do capítulo, que todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. Mas antes de chegar perto aí do final do capítulo, em que todos da casa de Abraão são circuncidados, aí no capítulo 17, nessa primeira sessão de 1 a 8, há uma renovação, então, do pacto. Deus promete a fecundidade, estabelecer a aliança com a descendência de Abraão e dar a terra, no verso 8. No verso 9, em diante, há o rito da circuncisão sendo transmitido, como deveria ser feito, todo macho, até no caso aí, ele diz que tem 8 dias deveria ser circuncidado, todos da casa de Abraão. Mas a partir do verso 15, irmãos, Deus vai dizer para Abraão que o descendente nascerá de Sara, será Isaque. E há uma certa tensão, claro, porque Abraão ri. E claro, cremos sim, Abraão, ele, como crente que era, ele praticaria sim o rito da circuncisão. Mas veja, e que há uma certa resistência a toda essa ideia de que ele teria um filho de Sara, a partir do verso 15, quando Deus diz que Sara terá um filho, no verso 17, ele diz, um homem de 100 anos, a um homem de 100 anos haverá de nascer um filho, né? E Sara, com seus 90 anos. Então, Abraão precisa andar pela fé, ele precisa crer no Senhor. Como crente que é, ele obedece, é óbvio, é evidente, ele obedece, o texto nos transmite isso. Há bênçãos da obediência, segundo vemos nas Escrituras, também há punições e maldições da desobediência, mas o fato é que Abraão, ele creu no Senhor, ele pratica a circuncisão com todos da sua casa. Então, é uma resposta de obediência, não uma obediência meritória ou salvífica, mas é esperado de nós, da igreja, que sejamos fiéis, que obedeçamos às ordenanças do Senhor, como salvos que somos. Precisamos, sim, praticar as boas obras, que são a obediência à palavra, obediência à lei de Deus, aquilo que Deus revela para nós e que é para nós como povo do pacto. Claro, irmãos, que essa circuncisão, ela não é ela que salva, porque já falamos e provamos que Abraão foi justificado por graça mediante a fé. Não é a circuncisão que salva. Mas essa circuncisão aponta para o fato de que a esperança está na regeneração e não na geração natural. É o pacto, a confiança no pacto. Os judeus não entenderam isso e distorceram, e muitos achavam que a salvação
tinha relação com a etnia, o sangue de Abraão. O nosso texto contradiz isso, e vai ficar claro, e está claro no texto, porque todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. Pessoas que não tinham o sangue de Abraão foram circuncidados e fizeram parte do pacto, da promessa, ou seja, desde Abraão, desde o princípio, o pacto é muito maior do que a etnia, do que a questão de raça. Os judeus não entenderam isso e não entendem, e se perdem nessa questão, mas é muito claro no nosso texto que o pacto é maior do que isso, embora o descendente viria de Abraão, e veio com o nosso Senhor, veio da linhagem de Abraão, mas o pacto é maior do que toda essa questão. Irmãos, em segundo lugar, um segundo argumento que vemos aqui em nosso texto é que a aliança, o pacto, nos chama a abraçar a promessa. Então, vemos aí no texto que, de fato, Abrão, a partir do verso 15, quando Deus diz a Abrão que será por meio de Sara, ele se ri. E Abrão, ele tem um filho que já tem 13 anos, que é Ismael, e que não sabemos muitos detalhes sobre Ismael. É profetizado para a sua mãe que ele seria como um jumento selvagem, que seria um homem conflituoso, é dito, nós observamos no capítulo anterior, mas é filho de Abrão e, tendo defeitos ou não, Abrão ama o seu filho, e parece-nos que há uma expectativa da parte de Abrão de que, não, Senhor, que Ismael viva, que seja Ismael. Talvez nesses 13 anos, o coração de Abrão já alimentou toda essa expectativa. A casa de Abrão sabia da promessa. Possivelmente o próprio Ismael e etc. sabiam da promessa. Então há toda uma expectativa até esse momento, tudo indica, em Ismael, mas Deus, o Senhor, é muito claro, como vemos aí, por exemplo, no verso 19. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança. Isaque, então, será aquele que levará à frente esta aliança da graça. E toda a promessa, vemos aí, de nações e de povos que virão de Abraão e também de Sara. No nosso capítulo há aí uma mudança de nome que marca toda essa ideia. Sara também tem o seu nome mudado de Sarai para Sara, de minha princesa para princesa. Abrão para Abraão, pai de numerosas nações. De fato, irmãos, é evidente do que temos visto até aqui que viria de Abraão a linhagem do Messias, mas agora nós vemos exatamente que virá através de Isaque. O Senhor, então, deixa claro isso. E no caso, claro, também através de Sara. Sara dará à luz um filho, ela será abençoada, mãe de nações e de reis. O amor de Deus, em geral, também é revelado para Abraão, porque é dito sobre Ismael que também será ele um grande homem, terá 12 príncipes procedem de Ismael. Ismael é um descendente, não representa a linhagem dos eleitos, mas há uma bondade geral de Deus sobre Ismael. O texto diz, veja aí no verso 20 sobre Ismael: quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz, desse mesmo tempo daqui a 1 ano. Então, há uma bondade de Deus para com Abraão, para com Ismael, a linhagem de Ismael como descendente, mas fica muito definido o meio pelo qual Deus fará essa aliança avançar. E um terceiro ponto que eu quero argumentar no nosso texto é a própria recepção do sinal da aliança. Após tudo isso, então, a partir do verso 23, o texto vai nos dizer que Abraão tomou a seu filho Ismael e os escravos, todos nascidos em sua casa, todos comprados por dinheiro,
e lhe circuncidou. Abraão, homem já velho, seus 99 anos, Ismael, um jovem, outros escravos, todos ali da sua casa. Então, imediatamente, Abraão obedeceu. A resposta, então, ao servo de Deus. Volto a dizer o ponto do primeiro argumento. A aliança, então, nos chama à obediência. A responsabilidade também humana é vista nessa questão do nosso capítulo, da circuncisão, da obediência ao pacto. Então, Abraão, imediatamente, ele circuncida toda a comitiva. Então, vimos aí que possivelmente uns 1000 homens haviam na casa de Abraão. Só os homens recebiam o sinal, as mulheres, não como no Novo Testamento, são batizadas, mas no Antigo, apenas os homens recebiam este sinal. E este sinal indica que todos estes se tornaram membros do pacto. Independente da sua origem racial, foram circuncidados. Ismael também, depois Isaac vai ser circuncidado, todos os estrangeiros. Então, volto a dizer e a enfatizar a graça de Deus nesse pacto. E tudo isso apontando para nós que somos gentios. E as promessas do Antigo Testamento, as profecias apontavam para o fato da inclusão dos gentios. E tudo isso já está embutido aqui no pacto com Abraão, de que não é uma questão sanguínea, não é uma questão genética, mas, de fato, é graça. Deus elege, entra em aliança com um povo, salva um povo pela graça e une este povo a este pacto com ele, como vemos na palavra de Deus. Isso também é visto, por exemplo, no caso de Ismael, que não é um eleito, ele é circuncidado, incluído no pacto. Israel, quando fica 400 anos no Egito e sai, tem todo um grupo de pessoas, de povo que sai junto com Israel, que não é hebreu, mas que faz parte da aliança, são incorporados à aliança. E tudo isso aponta, irmãos, que a aliança é da graça e é mediante a fé, e que a circuncisão não é a circuncisão que salva, e que esses que aceitaram a circuncisão foi pela fé para fazer parte, claro, da igreja visível. É possível, como vemos aí o caso de Ismael, que não era um crente, um regenerado, mas era da aliança e foi incluído por fazer parte da igreja do Antigo Testamento. Outro detalhe contra essa ideia toda judaica, que não entende a graça e o pacto da graça, é que, embora Cristo veio da descendência de Abraão, mas na linhagem de Cristo inclui estrangeiros, mulheres que entraram nessa linhagem, né, como Ruth, como Raabe. Então, há sangue não judeu, digamos assim, nessa linhagem. Então, é muito claro que a graça, ela é determinante no pacto e nada relacionado a apenas questões nacionais. E que era necessário receber o sinal da circuncisão. E que o texto também nos deixa muito claro, e precisamos enfatizar isso, que as crianças eram circuncidadas. No 8º dia já havia ali o rito da circuncisão. Ou seja, o pacto é soberano, Deus vem soberanamente, escolhe um povo, entra em aliança com um povo. Inclusive os filhos dos crentes, então, fazem parte desse pacto. Ou seja, por que as crianças eram circuncidadas? E alguns perguntam, por que nós, crentes reformados, presbiterianos, batizamos os nossos filhos? Porque somos o povo do pacto. E o Senhor nos escolheu soberanamente para fazermos parte deste pacto e os nossos filhos. Ou seja, a criança, ela é escolhida por Deus para fazer parte desse pacto. E nós, então, apresentamos os nossos filhos, que são de Deus, na esperança de que as promessas da aliança sejam aplicadas sobre eles. Ou seja, embora toda a importância de Abraão, Abraão está morto há muito tempo,
E esse pacto se baseia não em Abraão, literalmente, mas nas promessas de Deus feitas a Abraão. E então, esta é uma aliança eterna, é a aliança da graça, que foi administrada aqui neste momento, deste modo, e que agora no Novo Testamento, essa aliança da graça, ela é administrada por meio do batismo. E recebemos graça pela pregação, pela ceia do Senhor. Estamos na mesma aliança que também Abraão estava. E tudo isso, irmãos, aplica-se também ao fato de que Abraão ser pai de muitas nações e de que pessoas de todas as nações seriam chamadas à aliança, reunidas à aliança como Abraão foi e unidas nesse sentido a Abraão como pai espiritual. Então, o nosso capítulo ele trata dessas questões do pacto da aliança, da resposta de responsabilidade humana, do rito da aliança e outras questões. E diante disso, eu ainda quero trazer aplicações finais para as nossas vidas. Irmãos, a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo no Novo é uma questão de obediência à ordem de Deus, à ordenança de Deus. Por isso que nós entendemos que aqueles que creem no Senhor e foram convertidos pela graça de Deus, regenerados, devem sim buscar a membresia da igreja e o sacramento deve ser aplicado, o rito de entrada é o batismo. A fé deve ser professada e este deve ser batizado. Ou seja, essa questão é uma questão confessional. Nós cremos nisso. O judeu, por que o judeu pegava o bebezinho dele e cortava a pele do prepúcio? Sangue, uma coisa cruenta. Por que o judeu fazia isso? Porque era uma questão confessional. É uma questão da fé que Deus deu, da aliança, do pacto. É confessional, eles tinham que fazer dessa maneira. É a resposta de fé e de obediência daqueles que foram soberanamente chamados. Nós somos o povo do pacto hoje. Nós somos chamados à obediência. Então, a partir dessa estrutura pactual, nós sabemos que há uma resposta que não é salvífica, não é que batismo salva, mas há uma resposta de responsabilidade nossa e que Deus é Pai, Ele há bênçãos da obediência e maldições da desobediência, Deus trata conosco. Veja que Moisés quase, os seus filhos, o anjo do Senhor ali vai sobre os seus filhos e por pouco, né, não há, então, uma punição da aliança, uma maldição da desobediência sobre ele. Ali, rapidamente, sua esposa opera aquele rito da circuncisão. Então, o batismo, nós observamos no texto, ele é uma obediência da ordenança, e aí, a partir disso, tudo aquilo que Deus nos ensinou, nos ensina, nos ordena, nós devemos obedecer, devemos andar em santidade diante do Senhor, e quero enfatizar que o batismo em si não salva, não é essa ideia, é a ideia de obediência do povo do pacto, mas não é a ideia de que o batismo salva, não é por obras. Ficou claro naquilo que acompanhamos da vida de Abraão, e, por exemplo, Ismael é evidente que ele não representa um salvo, e ele foi circuncidado. Então, muitos não entendem essa questão. Nós devemos, então, praticar essa ordenança por obediência. Apesar que sabemos que o que importa é termos corações circuncidados. Que não adianta a mera religião externa, nós sabemos disso. Nós não praticamos negando esse fato, de que o que importa é a regeneração e tudo mais, e que, por exemplo, podemos usar o exemplo, Ismael foi circuncidado, mas foi dito que ele seria um burro selvagem, e tal, e etc. Mas nós devemos obedecer. Aqueles que estão debaixo desse pacto, e os filhos, claro, não devem querer, e devemos exortar os nossos filhos e orientá-los, para que eles não sejam meros participantes externos do pacto, como Ismael, mas que sejam filhos da promessa, como Isaque foi, no devido tempo, regenerado e salvo. E quando chegamos ao pacto da graça no Novo Testamento, nós observamos que o rito de entrada na igreja foi alterado pelo Senhor Jesus.
O Senhor Jesus Cristo, ao enviar os seus discípulos, ele disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nada disso, irmãos, nega o fato de que é necessário novo nascimento, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. O apóstolo Paulo fala disso na sua carta aos Gálatas. Todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Aí veja interessante que ele diz, não há judeu nem grego, não há mais escravo ou livre, não há mais homem ou mulher, pois todos sois um em Cristo. Todos vocês, todos nós que cremos em Jesus, fomos unidos a Ele pela fé, recebidos na aliança, batizados, membros da igreja, nos revestimos de Cristo. E aí veja a conclusão do raciocínio de Paulo, ele diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Paulo está dizendo, vocês que são de Cristo, se uniram a ele, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então tudo indica essa multidão de nações, embora se cumpriu literalmente, o descendente sim veio fisicamente de Abraão, mas todos nós então fazemos parte da aliança, somos filhos de Abraão. No Novo Testamento, o rito de entrada não mais aplicado apenas a homens, mas a homens e a mulheres, mas fica claro, irmãos, que é o mesmo rito de entrada. E a igreja agora não precisa mais praticar os ritos judaicos, porque o pacto da graça está debaixo de uma nova dispensação ou administração. Jesus já derramou sangue, então não é necessário sacrifício cruento. E é por isso que nós não circuncidamos os nossos filhos hoje, mas batizamos. E é por isso que também não celebramos a Páscoa judaica, a Páscoa em geral, porque de fato nós celebramos a ceia do Senhor. Então, irmãos, eu quero concluir com Gálatas 6, de 15 a 17, citando esse trecho, esses versículos. Apóstolo Paulo, então, falando sobre a circuncisão que vimos aqui em nosso texto, ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender, que o Senhor aplique a nós estas verdades, que possamos ser obedientes, cumprir nossos deveres na aliança, por graça, por bondade, e que o Senhor abençoe o seu povo. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos nos colocar em pé, vamos fazer a oração final, cantar um salmo, receber a bênção e também entoar a doxologia. Senhor Deus da aliança, Deus do pacto eterno, Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo para fazermos parte do teu povo na eternidade e no devido tempo nos enviou a tua palavra, o teu Espírito, o teu Evangelho, a tua lei também e o teu Evangelho, e nos esclareceu sobre a nossa condição perdida e caída e nos comunicou as boas novas em Cristo da salvação, e o teu Espírito nos humilhou, nos quebrantou, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos conduziu aos pés da cruz de Cristo. E morremos ali com Cristo na regeneração, regenerados pela graça do Senhor. Morremos com Cristo, fomos unidos ao Senhor Jesus Cristo. E também, ó Deus, a mesma fé que nos uniu a Jesus, nos uniu à tua igreja, nos uniu ao teu povo, ao povo do pacto, ao povo da aliança. E nos submetemos, ó Deus, ao rito do batismo, à ordenança do Senhor,
E estamos aqui por tua bondade, participando dos meios de graça. Abençoa o teu povo, ó Pai. Ó Deus, que possamos perceber a importância da nossa resposta de responsabilidade humana. Ainda que a salvação é um ato soberano no teu plano eterno, que irá se cumprir infalivelmente, o Senhor nos chama à conversão, e aqueles que já se converteram à santidade, à obediência, também o teu povo, corporativamente, o Senhor nos chama como povo do pacto, à obediência. Ó Deus, nos dá a discernir estas coisas, que haja equilíbrio no nosso entendimento entre a soberania do Senhor e a nossa responsabilidade, que jamais usemos as doutrinas da graça, da soberania do Senhor como desculpas para não cumprirmos nossos deveres. Coloca o teu temor no coração do teu povo, que por amor ao Senhor e por temor possamos saber que, embora sim é pela graça a salvação, o Senhor nos chama à obediência e que há sim punições, disciplinas do Senhor se formos rebeldes ou ignorarmos aquilo que o Senhor requer de nós. E nos dá desejo de conhecer a tua vontade para as nossas vidas particulares, para as nossas famílias, e a tua vontade, ó Deus, para a tua igreja também. Tanto igrejas locais, quanto também igrejas federadas, regionais, e a tua igreja em toda a terra. Nos dá a discernir a tua vontade para o teu povo do pacto, e nos submeter, ó Deus, de boa mente, de coração, por amor ao Senhor. Abençoa, ó Deus, toda essa semana, abençoa todo esse dia do Senhor, nos dá a tua graça, nos leva com a tua graça, nos permite também, segundo o teu querer, prestar culto logo mais vespertino. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.